Boa tarde, pessoal do oitavo ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá certo? A aula de hoje para corrigirmos as atividades do capítulo 11, tá? Que a gente viu aí na aula de ontem, né? O segundo reinado, tá? O reinado do Dom Pedro II. Certo? Então, livros nas mãos, livro didático. Deixa eu um minutinho aqui, peraí. Pronto, aqui. Então, livro didático é a página 30, tá? Na questão 1, marca a letra D, tá? Eu não vou demorar muito nas questões para o vídeo não ficar muito grande. Então, uma ou outra questão eu vou fazer algum comentário, tá certo? Então, letra D, né? E aí a questão 2, né? Explica em termos gerais como estava a economia brasileira durante o período regencial. Estava a economia brasileira durante o período regencial. Estava em crise, tá? Pois a maioria dos nossos produtos de exportação, como o açúcar e o algodão, estava em queda, né? A exportação desses produtos estava em queda. Por isso que estava em crise, né? Aí, ponto. O charque, o couro e outros produtos derivados do gado não conseguiam concorrer com os produtos dos nossos vizinhos platinos, ou seja, economia em crise, produtos em queda de produção, e a concorrência com outros países, né, como o charque e o couro, o Brasil não conseguia concorrer, certo? Página 31, havia diferenças entre os interesses políticos liberais e conservadores? Não, né? A gente já discutiu isso. Não havia nenhuma diferença. Aquela velha frasinha. Nada mais conservador, acho que é isso, nada mais conservador do que um liberal no poder, ou em vice-versa. Então você coloca não ponto, você coloca os grupos liberal e conservador eram formados, em sua maioria, por grandes proprietários rurais, que desfrutavam de privilégios políticos e defendiam os mesmos interesses, vírgula, como a manutenção da monarquia e da escravidão. Ou seja, os dois grupos eram grupos que tinham recursos, né, que tinham terras, e esses dois grupos defendiam a manutenção da monarquia porque eles eram beneficiados por isto, certo? Na página 32, né, cite um país que na atualidade tem como forma de governo parlamentarismo, né, página 32, Reino Unido, Itália, Dinamarca, Espanha, entre outros. Quais as principais diferenças entre o sistema de governo parlamentarista e o governo presidencialista? Deixa eu ver como é que eu explico para vocês, né? No parlamentarismo, né, tem a figura do rei, né? Só que esse rei, ele reina, mas ele não governa, certo? O que é que governa olha um cachorrinho aqui, tá gritando. Então, no parlamentarismo, o rei reina, mas não governa, e tem a figura do primeiro-ministro. É o primeiro-ministro que vai governar, tá? Então, no parlamentarismo vai existir dois cargos, né? O chefe de Estado, que vai ser exercido pelo chefe de Estado vai ser exercido pelo rei, né? Que vai ser ele não é eleito, mas ao mesmo tempo vai ser hereditário. E o chefe de governo que de fato administra o país, né? Que tem um cargo temporário e é a figura do ministro. No governo presidencialista, o presidente responde pelo poder executivo. Apenas o presidente responde pelo Estado, certo? Pelo poder executivo. Ok? Página 33, né? Identifique quais são os personagens representados na charge, né? Essa charge vai estar na página 32, tá, pessoal?
que é o Dom Pedro. Eu falei para vocês, né, aquela charge de Dom Pedro lá segurando, né, as marionetes, tá? Os liberais e os conservadores, né? Identifique quais são os personagens representados na charge. Vai ser o Dom Pedro II, né? Vai ser o Partido Liberal, vírgula, Partido Conservador e diplomacia, né? São os personagens aí representados nessa charge, certo? Questão 2. A que aspecto da política brasileira do segundo reinado a charge faz referência, né, ao revezamento do poder dos partidos liberal e conservador? Então, eles sempre estavam se alternando, compondo aí o governo do Dom Pedro II. 3. Qual é a crítica que o chargista faz à postura política de Dom Pedro II? Né? Deixa eu ver aqui, resumir para você. O autor pretende demonstrar, coloquem aí, o autor pretende demonstrar que era indispensável ao imperador a habilidade de equilibrar a balança do poder entre esses partidos. Ponto. Assim, ele obteve o apoio de ambos, embora quem comandasse a política do império fosse ele, em virtude do poder moderador. Então, ele faz a crítica a Dom Pedro II, né? A política lá de revezamento, a política de estar com esses partidos nas mãos, né? Fazendo todo aquele jogo, né? Utilizando esses partidos como marionetes, né? Fazendo aquela diplomacia para que esses partidos eles não entrem em conflito, tá? E não atrapalhem o governo de Dom Pedro II. Basicamente isso. Página 35 do livro didático. Vocês vão colocar aí, né? Vale do Paraíba ou Oeste Paulista, aí vai ser a sequência A, B, A, B, B. A, B, A, B, B. Certo? E aí agora vamos para a página 39, já lá na hora do estudo. Vai ter a sequência da questão 1, né? VF, F, VF. Questão 2 vai ser a letra C. E aí a questão 3, né? Que traz um pouco mais de... traz umas coisas aí para discutirmos. Certo? Então é o seguinte, né? Tem duas tabelas, né? Então, uma é sobre os escravizados, né? O valor do trabalhador escravo no Brasil, e a outra é sobre a imigração para o Brasil. Então vamos lá, né? Questão 3, letra A. De acordo com a tabela 1, o que acontecia com o valor dos escravizados conforme se aproximava o final do século? Né? Deixa eu ver aqui onde eu estou, meu Deus. Aqui. O valor da mão de obra, no caso no item 1, né? O valor da mão de obra escrava se tornava cada vez mais alto. Né? Item 2. Não coloquei, mas aí tem 2 ali, né? O que explica essa variação no valor do trabalhador escravizado? Pode ser explicado pelas inúmeras leis abolicionistas que foram criadas no Brasil a partir de 1850, né? Pode ser explicado pelas inúmeras leis abolicionistas que foram criadas no Brasil a partir de 1850, né? Item 2. Na letra B, de que forma as mudanças retratadas pelos números da tabela 1 se relacionam com os números da tabela 2? A proibição da entrada de escravizados, né? A baixa taxa de crescimento dessa população, tá? Vai abrir as portas aí para que imigrantes, né, da Itália e da Alemanha, né, alemães e italianos, venham para o Brasil, né? Por isso, qual era a demanda, né? Acabou com o tráfico negreiro em 1850, agora precisamos de mão de obra especializada. Então vamos trazer os imigrantes. Né? Essa é a relação que a tabela 1 tem com a tabela 2.
C. O que explica o grande aumento do número de imigrantes que se dirigiam para a província de São Paulo na década de 80, né? A produção do café na região, tá? Que a vírgula que nesse período atingiu recordes e necessitava de muita mão de obra. E a galera ia toda para São Paulo, certo? E aí o livro de atividades, né? Alguém o livro de atividades, bem mais tranquilo. Questão 1, né? Você vai completar, né? Vocês vão completar aí o texto com essas palavras que estão, né? Violência, centralizado e todas elas. E aí eu vou ler, né? O governo de Dom Pedro II iniciou-se com o golpe da maioridade, movimento apoiado pelo Partido Liberal, lembrando que foram os liberais, né? Opositor do Partido Conservador e contrário à centralização do poder, né? Após assumir o cargo, o imperador convocou eleições para os membros da Câmara dos Deputados. As eleições de 1840, chamadas de eleições do cacete, foram responsáveis por instaurar uma grave crise política marcada pela violência e pela intolerância entre liberais e conservadores. Eu já falei para vocês aí sobre as eleições do cacete, né? Questão 2, vocês vão marcar a letra A. Questão 3 vai ser FV, FV. Questão 4, letra D. Questão 5, letra E. Questão 6, né? Vocês vão fazer um texto sobre a imigração. A gente discutiu, né, agora na hora do estudo, né? Na segunda metade do século XIX, intensificou-se a imigração europeia no Brasil. Considerando seus conhecimentos a respeito do assunto, disserte sobre quais foram os principais fatores internos que contribuíram para que as autoridades estimulassem a vinda de imigrantes. Eu já falei para vocês, né? Principalmente as leis abolicionistas, né? O fim do tráfico negreiro, que não podia trazer mais tantos escravos para o Brasil, e aí esse valor do trabalhador escravo no Brasil vai aumentar muito, né? Não vai gerar tantos lucros e vai ser uma compra altíssima. E também porque o Brasil estava produzindo muito café. E para essa produção de café é necessário uma mão de obra que fosse especializada. Certo? Então vocês vão construindo aí o texto de vocês. Na questão 7, né, vou ler as alternativas que tem antes da cruzadinha. Letra A. As leis que proibiram o tráfico de escravizados no Brasil provocaram o aumento do chamado tráfico interno, né? Se locomoviam de um lugar para outro. E vendendo, né? Não se locomoviam, mas eles comercializavam esses escravos de uma região para outra. Certo? Letra B. As políticas de incentivo aos imigrantes europeus tinham por objetivo solucionar o problema da escassez de mão de obra, né? C. Ao chegar ao Brasil, muitas famílias europeias contraíram dívidas quase impagáveis com os fazendeiros, porque quem pagava a vinda desses imigrantes para o Brasil eram os fazendeiros. E aí, quando chegava aqui, eles davam um casebre, uma casinha para esses imigrantes, só que quando eles iam comprar alguma mercadoria, o fazendeiro tinha a sua venda, né? E a venda era 5, 6 vezes, 7, 8, até 10 vezes mais do que eles compravam em um outro local. E aí eles sempre ficavam devendo, isso virava uma bola de neve, eles tinham que trabalhar mais e mais, e eles nunca pagavam, né? Tem deles que nunca saiu dessa fazenda, né? Pelas dívidas que contraíram. Letra D, uma das estratégias do governo brasileiro para atrair novos trabalhadores foi investir em propagandas no exterior. E aí eles investiam, né? Diziam que o Brasil era muito bom, que não sei o quê, que eles poderiam adquirir terras, que poderiam adquirir isso e aquilo, e tal, mas nunca conseguiram. A lei de terras impossibilitava os imigrantes de adquirir propriedade nos 3 primeiros anos de permanência no Brasil. Além disso, a terra era adquirida agora com a lei de terras, né, a partir da compra, certo? F, a maioria dos imigrantes que vieram ao Brasil durante o segundo reinado estabeleceram-se em fazendas de café no Oeste Paulista, correto. G, a lei de terras reforçou a concentração de terras produtivas tanto no elite como previa a Constituição de 1824, realmente, né?
H, diferentemente do que ocorreu no Oeste Paulista, os estados da região sul incentivaram a presença de imigrantes por meio da doação de terras com o intuito de estimular a agricultura de subsistência. E a economia cafeeira foi responsável pelo enriquecimento dos proprietários rurais. É isso, pessoal. Aí o capítulo 11, tá? Que a gente acabou de fechar aí com essas atividades, essa correção. Então, vocês tenham uma ótima tarde. Qualquer dúvida, né, entre em contato comigo. Né? Tenham uma ótima tarde e até mais.